Na década de 1920, grandes nomes do cinema norte-americano se uniram para criar uma organização que fosse responsável pela administração da imagem de Hollywood, lugar onde os filmes eram produzidos. Dessa iniciativa nasceu a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Essa associação foi oficialmente fundada no dia 11 de maio de 1927. Os membros que formaram a AMPAS, sigla para Academy of Motion Picture Arts and Science, numa jogada bem elaborada de marketing, decidiram que era necessário também uma cerimônia para premiar os melhores filmes produzidos a cada ano. Assim, nascia a ideia que deu origem à premiação de cinema mais antiga e famosa que todos nós conhecemos. A primeira cerimônia de entrega da estatueta batizada com o nome de Oscar aconteceu em 1929 e premiou os melhores filmes produzidos entre 1927 e 1928. De lá para cá, é inegável que o Oscar coleciona deslizes imperdoáveis. Entre os ignorados históricos estão os cineastas Charlie Chaplin, Stanley Kubrick e Alfred Hitchcock, só para ficar em 3 nomes sagrados que jamais levaram uma estatueta para casa, exceto pelo conjunto da obra. E jamais podemos esquecer da diva master Glenn Close, até porque isso eles já fizeram, e pior, em 8 ocasiões até aqui. Injustiças à parte, o prêmio não é a palavra definitiva acerca do que é o melhor e o pior do cinema. E isso é um mito que deve ser quebrado. É apenas uma eleição que reflete o momento e tendências de um grupo de pessoas ligadas à indústria de filmes, em sua esmagadora maioria dos Estados Unidos. É uma festa cara, exagerada, por vezes cafona, regados a egos astronômicos e interesses comerciais, mas que ainda celebra, no fim das contas e, sobretudo, a 7ª arte. Todo indicado ao Oscar automaticamente se torna membro da academia e tem direito a voto. E é possível ingressar nesse seleto grupo também através de indicação de pessoas que já integram o colegiado. Talvez vocês não saibam, mas no Brasil temos até o momento o total de 9 artistas votantes. Dentre eles, a nossa rainha Fernanda Montenegro, a diva Sônia Braga, a sua sobrinha Alice Braga e a documentarista Petra Costa. Entre os homens estão o músico baiano Carlinhos Brown, o ator Rodrigo Santoro e o cartunista gaúcho Otto Guerra, diretor de filmes de animação como Woodstock, Sexo, Orégano e Rock and Roll. Quando saem as indicações, temos o resultado de uma mistura bem interessante de vozes, que se não mostra exatamente o que há de melhor, faz um recorte do que foi feito de mais relevante dentro do universo cinematográfico daquela temporada. E se tantas vezes o Oscar errou, muitas vezes ele acertou, dando o devido destaque a obras que talvez jamais fossem apreciadas por um número tão grande de pessoas caso não tivessem sido agraciadas com a tão cobiçada estatueta dourada. Iniciamos então uma pequena série trazendo algumas produções que muito merecidamente foram reconhecidas pela Academia, assim como vários profissionais que contribuíram para imprimir muita dignidade à premiação mais cobiçada do cinema. E o Oscar foi para 8,5 de Federico Fellini. Bem antes de ser homenageado com um Oscar especial pelo conjunto da obra, isso em 1993, 6 meses antes de falecer, o grande Federico Fellini já havia conquistado a Academia arrebatando 4 estatuetas, todas como o melhor filme estrangeiro, categoria que foi renomeada para melhor filme internacional a partir de 2020. Os filmes são A Estrada, Noites de Cabiria, 8,5 e Amarcord, produções que deram a ele o status de maior maestro da história do cinema italiano e um dos maiores gênios da 7ª arte. Dentre todas essas obras-primas absolutas, 8,5 merece um destaque todo especial.
Essa película de 1963 é até hoje considerada a melhor já realizada sobre a produção de um filme. Cheia de elementos pessoais e autobiográficos, conta a história de um cineasta renomado que se encontra preso num bloqueio criativo e dessa maneira não consegue prosseguir com seu próximo projeto. Fellini aqui guia o espectador por uma jornada interior onde mistura realidade e fantasia, desafiando assim todas as convenções cinematográficas. 8,5 é o filme dos realizadores, aquele que todos os cineastas deviam aprender de cor e não esquecer. Assim definiu o mestre francês François Truffaut. A produção é também uma das preferidas de outro gigante, no caso, Martin Scorsese, que já afirmou rever o filme pelo menos uma vez ao ano. 8,5 sempre foi um marco para mim de muitas maneiras. A liberdade, o senso de inovação, o rigor subjacente, o profundo núcleo de desejo, o encantamento, a atração física dos movimentos de câmera e composições. Pela obra, Fellini recebeu também indicações como melhor diretor e roteiro original. Sendo um forte concorrente nessas duas categorias, o cineasta esteve presente na cerimônia. No entanto, só levou estatueta como melhor filme estrangeiro, mas não guardou ressentimentos. Na mitologia do cinema, o Oscar é o prêmio supremo, afirmou anos mais tarde. Tudo sobre Minha Mãe, de 1999. Pedro Almodóvar já havia tirado a faixa de, digamos, muchacho rebelde do cinema espanhol quando roteirizou e dirigiu esta verdadeira preciosidade. Ainda assim, a sua marca está toda lá. A trama tem como protagonistas uma enfermeira que perde o filho adolescente tragicamente, uma freira grávida, uma mulher transsexa espirituosa e duas atrizes lésbicas imersas numa relação tóxica. Porém, ainda que em certo aspecto esta obra-prima pelo qual ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro remeta à sua fase mais despirocada, o seu foco principal aqui é o melodrama. E para isso, usa e abusa do universo feminino, onde a feminilidade é vista segundo uma ótica irreverente e apaixonada de um homem gay. Mesmo tendo seu trabalho reconhecido anteriormente por Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, de 1988, com o qual recebeu sua primeira indicação, Pedro optou pela fidelidade ao seu estilo, ignorando convites para trabalhar em Los Angeles. A exemplo de Fellini, que nunca quis dirigir filmes fora da Europa. Por que raios então deram Oscar para eles? Hollywood, mesmo esnobada, sabe quem tem valor artístico, mesmo que isso não repercuta diretamente em poupudas bilheterias. Afinal, estamos falando de uma indústria. Porém, figuras como Almodóvar contribuem significativamente para a manutenção da respeitabilidade do prêmio, que nesse sentido atingiu seu auge com Parasita, em 2020, um filme sul-coreano que levou 4 prêmios, incluindo as categorias principais de melhor roteiro original e melhor direção, além de melhor filme internacional e ter se consagrado também como melhor produção do ano. Ainda sobre o mestre Pedro Almodóvar, ele voltou a ganhar mais uma estatueta, dessa vez em 2003, na categoria de melhor roteiro original pelo filme Fale com Ela. Até o fechamento desta edição do canal, o que se sabe é que em breve deve lançar o seu primeiro longa-metragem falado em língua inglesa, produção que tem à frente do elenco as divas também oscarizadas Julianne Moore e Tilda Swinton. Com o título de The Room Next Door, a obra deve ser filmada nas cidades de Madrid, na Espanha, e Nova York, nos Estados Unidos. Sidney Poitier como melhor ator pelo filme Uma Voz nas Sombras. Denzel Washington foi eleito o melhor ator protagonista no Oscar de 2002 pelo filme Dia de Treinamento. No entanto, 38 anos antes, Poitier já havia cravado seu nome na história como o primeiro ator negro a ganhar o tão famoso Homenzinho Dourado. Naquela época, ainda era explícita a resistência dos grandes estúdios em bancar projetos com astros negros em papéis principais, em decorrência da forte segregação racial. Ao mesmo tempo, o ator já era um ícone dentro e fora das telas na luta contra o racismo.
e, junto ao movimento pelos direitos civis, inspirava toda uma geração de artistas. A Academia considerou mais que oportuna a ocasião e o consagrou como o melhor ator em 1964, pelo papel de um simpático operário que chega numa fazenda de uma pequena cidade do Arizona e revoluciona a vida de um grupo de freiras. Antes disso, em 1957, ele já tinha sido o primeiro artista negro premiado no Festival de Cinema de Veneza, feito ocorrido pelo filme Sangue sobre a Terra. 2 anos depois, veio a sua primeira indicação ao Oscar por Acorrentados. Fruto de marketing político ou não, pertencia a Sidney Poitier o favoritismo absoluto naquela edição após levar alguns dos principais prêmios da temporada, como por exemplo o Festival de Berlim, o BAFTA e o Globo de Ouro. Em 2002, ele retorna à cerimônia como o grande homenageado da noite e recebe um Oscar honorário pelo conjunto da obra, novamente sendo o primeiro ator negro a ganhar tal honraria. Sua última aparição na festa da Academia foi em 2014, quando apresentou o prêmio de melhor diretor ao lado de Angelina Jolie. Na ocasião, o ator foi ovacionado de pé de forma bastante eloquente pela plateia. Sidney Poitier nos deixou em janeiro de 2022, aos 94 anos de idade. Olá, gente amada, eu me chamo Ninaum, sou jornalista, criador de conteúdo. Eu quero agradecer imensamente a você que ficou até o final desse vídeo. O canal F5, ele não é apenas um projeto pessoal, como também é um projeto profissional. Eu quero entregar muito para vocês sobre cinema e cultura pop. Curiosidades, críticas de filmes, personagens peculiares. A promessa aqui é a garantia de um bom entretenimento com bastante informação. Como os boletos não perdoam e uma andorinha só não faz verão, para manter esse projeto no ar, precisaremos da ajuda de todos vocês. E essa ajuda ela pode acontecer de 2 maneiras. Pode ser através da plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo de projetos culturais, ou através da nossa chave Pix, uma contribuição voluntária no valor que você quiser. Desde já eu agradeço muitíssimo pela atenção e até o próximo vídeo que está muito, muito especial.